Olá, está entrando no ar mais um TV UERJ Esporte. Hoje comigo, Guilherme de Alencar. E aqui do meu lado, Thiago Ponte. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Guilherme? Quanto tempo? Saudade de sentar à mesa com você. Exatamente, saudade dessa mesa redonda aqui. Saudade de comentar o futebol, principalmente o futebol carioca. E na terceira rodada, enquanto a gente esteve longe, muita coisa aconteceu, muita né? Muita coisa. Trocou técnico do Fluminense. Botafogo foi campeão da Taça Guanabara. Chegou jogador de nível de seleção brasileira. Exatamente. Carlos Alberto resolveu jogar futebol. Verdade. Chegou o treinador. Só o salário do Flamengo ainda não foi pago. Exatamente, isso continua igual. Mas então nós já estamos na terceira rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca. Como o Thiago disse, o Botafogo foi campeão da Taça Guanabara, já está garantido na final. Pelo grupo do Botafogo, o grupo B da Taça Rio, o Flamengo empatou com o Tigres de 1-1. Lembrando que na Taça Rio os clubes se enfrentam entre os grupos. Então não é nem pelo grupo A nem pelo grupo B. A classificação é pelo grupo B, né? Mas o Flamengo do grupo B enfrentou o Tigres do grupo A e empatou em 1-1 com um frangaço do Bruno. O Bruno entregou a bola nos pés do Leandro Chaves. Eu sempre defendi a tese de que o Bruno é superestimado pela torcida em geral, não só a flamenguista, né? O Bruno falhou ano passado na Libertadores, num gol do Cabanhas. O Bruno falhou num gol do Nilmar também, que tirou a vitória do Flamengo e tirou a chance de Libertadores do Flamengo também, né? E tem falhado constantemente em alguns momentos. Eu acho que ele tá, talvez por não estar recebendo, esteja... tá bom então. E o Flamengo que já veio de alguns incidentes, né? Depois do Juan discutir com o preparador físico, dizendo que não queria correr 40 minutos. Porque ele ganha pouco, quer dizer, ele não ganha pouco para isso, né? E o Bruno discutiu com o Andrade, que tomou uma proporção maior, porque o Andrade representa muito pro Flamengo. Todos os ídolos do Flamengo criticaram o Bruno. E toda a torcida do Flamengo sabe que todos os títulos que o Flamengo tem foram na era do Andrade. Praticamente todos, né? E então, como é que o Bruno, que nunca ganhou absolutamente nada de relevante no Flamengo, vai discutir com uma entidade dessa rubro-negra? Enfim, esse é o clima do Flamengo, que venceu os 2 primeiros jogos da Taça Rio, mas tá mal, não tem jogado bem, e o clima tá pesado mesmo. O Flamengo que era considerado o favorito, né, para o Campeonato Carioca, e hoje a gente tem, eu acho que o Flamengo é o último dos grandes aí, numa hierarquia de forças, né? Talvez pelas mudanças também que o Cuca tá fazendo no time, colocando o Léo Moura para jogar no meio, jogando no 3-5-2. Cleberson na lateral esquerda, aquelas mudanças que o Cuca gosta de fazer. Mas o próximo jogo do Flamengo é o clássico contra o Vasco. É um clássico que pode mudar tudo, né? O Vasco vem em excelente fase, goleou o Botafogo, campeão da Taça Guanabara, por 4-1, vem jogando muito bem, tá 10 jogos sem perder, tem a defesa menos vazada do campeonato, a defesa que foi o ponto fraco do time, o ponto mais fraco do time no ano passado. E uma vitória no clássico pode realmente consolidar o Vasco como um dos favoritos ao título. Eu costumo dizer que o clássico é sempre melhor para quem tá embaixo, né? Exatamente. Porque a chance o Vasco tá muito bem, mas se perder o clássico já, meu Deus, chega no Flamengo e perde, não sei o que. Já o Flamengo, se vencer, se reabilita, acaba o clima de tensão no clube. Mas o Vasco venceu o Boa Vista por 1-0, placar magro, Boa Vista marcou muito. Gol do Fernando de cabeça, depois da cobrança de falta do Paulo Sérgio. Aliás, é uma jogada que exemplifica muito o Vasco, o time do Vasco. Não pelo Fernando, mas o Carlos Alberto parte para cima, sofre a falta. O Paulo Sérgio, que é um excelente cobrador de falta, cruza muito bem a bola, e o Vasco tem jogadores altos que cabeceiam bem. Tem o zagueiro Tite, o Fernando, tem o Nilton, que já fez 3 de cabeça no campeonato. O Fernando fez o gol de cabeça. O que está me impressionando no Vasco é esse espírito, não sei se pela Série B, mas um espírito muito guerreiro, que entra em todos os jogos como se fosse o último da vida, assim. E o Vasco só não esteve nas semifinais da Taça Guanabara por causa de um problema judicial, né? O Vasco realmente está com espírito de Série B, se entrar assim na segunda divisão, dificilmente não é campeão, eu acho. E agora uma coisa que eu não entendo, por que esse espírito tem que ser de Série B? Por que um time de qualidade da Série A não pode jogar com esse espírito e ser campeão? Não é muito mais fácil? Não é porque eu acredito que quando o time está na Série A ele quer prevalecer pela técnica ou por... exatamente. De outras formas, alguns jogadores também já estão visando serem... Aliás, eu acho que essa é a vantagem do São Paulo, por isso que ele é tricampeão brasileiro, né? Porque é um time com muita técnica, tem um treinador chato que cobra muitos jogadores, que bota só quem está com vontade para jogar, então os jogadores estão sempre rendendo no máximo.
Próximo jogo do Vasco, como eu já disse, contra o Flamengo. O Vasco vai fazer, como você acabou de falar, o segundo clássico já, né? Porque ganhou do Botafogo de 4-1, enquanto o Fluminense não fez nenhum clássico. É o único time que o que teoricamente é até uma vantagem, né? O Vasco tem o mesmo número de pontos que o Fluminense, tem o saldo de gols melhor e já fez um clássico. Mas futebol, né? O Vasco pode vencer o Flamengo e perder para 2 times pequenos. Mas e pode acontecer. O que vale na Taça Rio quanto na Taça Guanabara são as semifinais mesmo. Porque antes disso fica um chove não molha. Exatamente. Você vê, o Flamengo foi o primeiro do grupo B. Perdeu pro Resende. Perdeu pro Resende. O Fluminense foi o primeiro do grupo A, perdeu pro Botafogo. Ou seja, os 2 segundos colocados fizeram a final. Então o que importa é chegar nas semifinais. E dificilmente os grandes não vão chegar. Acho que o Botafogo tem até chance de não chegar porque tá acomodado já. Não, acho que mas é porque o Botafogo também ele tem na frente dele o Flamengo e o Bangu. Que nenhum dos dois jogou contra o. Eu digo em termos de pontos. Nenhum dos dois jogou contra Vasco nem Fluminense ainda. Exatamente. Falando do Fluminense agora, estreia do Fred no Maracanã, um bom público, se eu não me engano foram 25 mil, bom público. Tava chovendo também, né? O jogo da TV. Um domingo chuvoso, passando na TV. 3-1, o Fluminense teve até certa dificuldade, né? Não de jogar, mas de fazer o gol, porque o Fluminense atacou muito. Quem abriu o placar foi o Macaé, com gol de cabeça de Wallace. Belo nome do rapaz. Grande Wallace. Um gol de cabeçada bonita até. E belo rapaz também, um cabelo imponente. Parece um galã de Bollywood. Bollywood tá na moda agora. Aí o Fernando Henrique se esticou, mas não conseguiu defender. E depois disso foi o Fluminense atacando o tempo todo. Até que o Fluminense terminou o primeiro tempo, o Fluminense perdendo de 1-0. E aí entra a mão do técnico, né? Numa hora dessa, o Parreira fez mudanças que conseguiram que o Fluminense crescesse absurdamente no jogo. Mudanças pareciam até meio loucas, porque ele tirou os 2 laterais, tanto o Mariano quanto o Leandro, e colocou o Maicon e o Marquinhos para jogar de ala, né? Um atacante e um meio armador. Acabou dando certo, né? Porque dando muito certo. Os 3 gols do Fluminense saíram em jogadas com esses jogadores. E o Conca também teve participação essencial. O Conca bateu a falta na cabeça do Fred, para o Fred marcar o primeiro gol com a camisa do Fluminense logo na estreia. Depois o Conca deu um passe para o Everton Santos, que deu um bonito chute virando, a bola bateu no travessão. E o Thiago Neves de primeira deu um voleio muito bonito também. E no último lance, se eu não me engano, foi o Conca que cruzou, o Everton Santos ajeitou, ou foi o Marquinhos? Não, foi o Marquinhos. Foi o Marquinhos, então. O Marquinhos com uma virada de bola linda do Leandro Bonfim. Deu um drible no cara e virou a bola do outro lado do campo. Ele tem momentos de genialidade. Ele quando chegou no Vasco disse que parecia o Ronaldinho Gaúcho. Que o futebol dele era que nem o do Ronaldinho Gaúcho. Ele tem alguns momentos de Ronaldinho Gaúcho. O problema é que ele não... São momentos, né? São só momentos, por isso que ele não consegue se firmar. Mas o Fluminense segue 100% na Taça Rio, o Parreira também, o Fred com 2 gols, já levanta a autoestima do Fluminense. E do próprio Fred, né? Porque ele falou que depois que ele fez o primeiro gol, ele começou a jogar muito melhor, porque a responsabilidade saiu. Exatamente. E o próximo jogo do Fluminense é contra o Bangu, no sábado às 6h30. O Bangu que está em segundo no grupo B, a surpresa dessa Taça Rio. Mas eu acho que o Fluminense ganha, né? Favorito para esse jogo. Todo grande é favorito contra o time pequeno. Já o Botafogo se reabilitando da derrota para o Vasco por 4-1 no clássico da última quinta-feira, venceu o Cabo Friense lá em Cabo Frio por 4-0, 2 gols do Vitor Simões, um belo gol do Michael Suel de falta e gol do Renato, que também estava estreando, ele que veio acho que ele veio de Israel, não tenho certeza, eu acho. Mas Israel sim, é um daquele jogador Maccabi Haifa, né? E ele já jogou no Vasco, é um bom jogador. Não sei, ele ainda não conseguiu se firmar, já teve bons momentos no Atlético Mineiro, já passou pelo Corinthians, pelo Vasco, quem sabe agora ele se firma no Botafogo. Botafogo que está em quarto lugar do grupo B, atrás do Flamengo com 7, do Bangu com 7, do Boa Vista com 6, Botafogo também com 6, perdendo no saldo de gols, mas ainda tem chance de se reabilitar. E apesar dessa história de vamos lutar pela Taça Rio também para ganhar direto, raramente isso acontece, né? A última vez foi há 10 anos. É verdade. Bom, e nós ficamos por aqui, 10 anos com o Vasco, saudosismo, né? Uma bela época. Aquela época de 98, né? E vai ficando por aqui mais um TV UERJ Esporte. Não deixe de acessar o nosso blog, que é blog da tvuerj.blogspot.com. E até uma próxima conexão. Até lá!